Rádio Revista André Luiz. Apresentação: Marizilda Neto, Estela Pavanelli e Vanessa Cavalcante. E eu, Vanessa, já desejo para você uma ótima quinta-feira, um bom dia para todo mundo que está na sintonia e também para elas que estão aqui, que estão ao meu lado. Bom dia, Estela Pavanelli, tudo bom? Bom dia, Vanessa, bom dia a todos, bom dia, Isilda. É com alegria renovada que nos encontramos aqui. É isso aí, bom dia, Marizilda Neto, tudo bom? Tudo bem, bom dia, Vanessa, Estela, você que nos ouve, nos assiste. A gente ficou meio... Hoje nós somos pegos de surpresa, né? Pois é, aqui é uma surpresa a cada dia. É bom porque eles começam a perceber que a gente interage aqui antes de começar, né? Tem todo um off. Não é? Faz parte, né? Esquenta antes do programa, né? É muito bom. Muito bom. E hoje temos aí um tema maravilhoso para você responder a pergunta, falar o que você acha, se existe ou não existe e como que é que ele atua, né, conosco. É o anjo da guarda. Na sua opinião, existem anjos da guarda? Vamos falar hoje sobre isso, responder, falar um pouco mais do significado, qual a missão e vamos estudar este tema. E você participa aí pelo nosso 0800 979 5011, liga, fala com a Verinha e responde, pode participar ao vivo aqui do nosso programa, tá bom? Também pode participar pelo nosso WhatsApp, que é 0 operadora 11 985759580. Salve esse número aí no seu celular. Também estamos ao vivo pelo Facebook, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, é a nossa página. Você vai lá curtindo, compartilhando com seus amigos, enviando uma pergunta e a sua opinião sobre o tema de hoje. E muitas pessoas, quando ouvem essa palavra, elas imaginam figuras joviais, de beleza singular, com um par de asas e uma auréola, né, reluzente sobre a cabeça. Mas qual que é o conceito de anjo da guarda e o que o Espiritismo explica sobre o assunto, Estela? Dentro do Livro dos Espíritos tem uma parte que fala sobre os anjos da guarda, espírito protetor, né? Então ele fala que anjo da guarda é um espírito protetor de categoria elevada. Então, Kardec já muda esse termo, anjo da guarda, para espírito protetor, na própria resposta, né? Uhum. Então, a pergunta é o que é o anjo da guarda? Ele fala, é um espírito protetor de categoria elevada. Qual que é a pergunta? A pergunta é a de número... Só para o pessoal situar também. 490. Legal. Do Livro dos Espíritos. Uhum. O que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor de uma ordem elevada. E dando sequência à sua pergunta, qual a missão do espírito protetor? Então, aí Kardec já muda a pergunta, ele já não usa mais o termo anjo da guarda, ele já usa o termo conforme a resposta anterior, né? O espírito protetor de ordem elevada. Então, ele põe a de um pai para com seus filhos, conduzir o seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo em suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, é um espírito de uma ordem elevada, ou seja, um pouco mais evoluído do que aquele que ele está conduzindo, porque senão fica cego conduzindo cego, né, no termo popular, né, no dito popular. Então, é o espírito de uma ordem um pouco mais elevada, aquele que ele está protegendo, onde ele aconselha, ele indica o caminho do bem, enfim. Então, ele tem esse é o conceito de anjo da guarda na doutrina espírita. Não é um termo que a gente usa dentro da doutrina, a gente usa o termo espírito protetor, mas é essa a missão dele, né? Isilda? Pois é, eu acho que é um espírito que está ligado conosco desde o nosso nascimento. Às vezes, em muitos casos, ele já vem de outras existências conosco e continua, às vezes, em outras existências conosco, né? Isso é variável, mas pode acontecer. Então, e geralmente é um espírito que toca o nosso coração, faz parte, né, de um envolvimento mais intenso conosco. Uhum. E outra coisa que é interessante a gente lembrar, que ele só é mais evoluído do que nós, porque ele
começou primeiro, né? A gente tem que lembrar isso. Nós somos criados em tempos diferentes. Então, ele está mais evoluído porque ele já viveu outras experiências, ele já aprendeu. Então, ele tem essa possibilidade, né? Agora, a gente também pode lembrar que a gente tem anjos da guarda, né? Ou espíritos protetores, não só desencarnados, né? A gente também tem alguns encarnados e que a gente, às vezes, nem percebe. E que é interessante lembrar também, porque, às vezes, somos amparados, auxiliados, ajudados, e a gente nem percebe que tem essas pessoas cuidando de nós, nos protegendo, nos amparando. Isso também é interessante. Até da gente começar a perceber isso, para valorizar e aumentar essa nossa família. Não só a família consanguínea, né? Mas a família universal, a família espiritual. Você falou que ele evoluiu, nós estamos evoluindo também. Um dia também chegaremos a ser anjos da guarda de alguém? A gente até pode, viu? Até pode, porque nós não somos muitas vezes não, nós não somos os nossos protetores, os protetores dos nossos filhos. Sim. Você ainda não tem filhos, mas quando se tiver, vai ser um anjo da guarda. E a minha mãe é o meu, então. Né? São os nossos protetores aqui que nos orientam, que nos amparam, que nos direcionam, né? E ao mesmo tempo, se nós pensarmos que são vários os mundos existentes no nosso planeta, no nosso universo, nós, como espíritos que já estamos numa condição evolutiva, podemos até assessorar alguns espíritos que estão mais primitivos. Porque em todos os planetas, em todas as condições de vida, nós temos protetores. É, né? Verdade. E só a doutrina espírita que admite a atuação de anjos em nossa vida, Estela? Então, Vanessa, eu acho que esse termo de anjo da guarda, outras doutrinas, outras religiões também têm, né? Cada uma com o seu nome, né? Com o seu nome, com a sua denominação, né? Que tem essa mesma função, mas com a sua denominação. Dentro da doutrina espírita, a gente usa esse termo espírito protetor, e eu gostaria de salientar essa questão, essa característica que ele dá de ordem elevada, né? Então, essa ordem elevada é que ele precisa ser um pouco melhor do que nós para nos dirigir. Então, às vezes, a gente encontra assim, pessoas que perguntam, nossa, aquela minha avó, né, gostava tanto de mim, ela pode ser o meu anjo da guarda? A gente precisa pensar um pouquinho. Aquela avó que desencarnou e que viveu conosco nessa mesma jornada, nessa mesma encarnação, nessa mesma encarnação, condição evolutiva condição evolutiva, possivelmente não é o nosso anjo da guarda. Porque o nosso anjo da guarda, ele pode nos acompanhar, como a Isilda falou, em várias encarnações. Né? Eu hoje estou Estela, tenho um anjo da guarda que está me acompanhando e que possivelmente quando eu desencarnar, ele vai me acompanhar na vida espírita, na vida espiritual. Eu vou reencarnar, ele pode continuar sendo meu anjo da guarda, continuar sendo meu espírito protetor em outra vida, quando eu estiver Maria, por exemplo. Então ele vai me acompanhando, é uma missão que ele escolheu, a de me proteger por um bom tempo. Né? Então, aquela minha avó, que eu gosto tanto, que gostava tanto de mim, ela está na mesma condição evolutiva do que eu, então ela tem o anjo da guarda dela. Então, ela pode ser um espírito amigo, um espírito que está junto comigo, que gosta de mim, né? um espírito fraterno e tal, mas não necessariamente meu anjo da guarda por conta da afeição. Então, às vezes, a pessoa faz essa confusão e fica solicitando àquele espírito uma condição que ele não tem. E às vezes até atormenta um pouco esse espírito. Então, vamos deixar essa questão bem determinada, que esse espírito protetor, ele tem como missão essa proteção. Então, ele já, em algum momento da carreira, olha, em algum momento da evolução dele, ele vai precisar reencarnar também, porque ele precisa dar continuidade ao processo evolutivo dele. Então, há uma troca, né? Alguém vai substituí-lo. Então, outro será o meu protetor. Certo. Né? Porque esse anjo da guarda também, esse espírito protetor, também vai precisar fazer a evolução dele, né? O Carlos Ramires, no Facebook, fez uma pergunta que eu acredito que você já respondeu. Ele diz, o espírito protetor escolhe com quem vai cuidar? Ele tem essa possibilidade, sim.
É uma missão dele, ele pode escolher, ele tem essa abertura, vamos dizer assim, né, dentro de um planejamento dele, de escolher por afinidade quem é. No Livro dos Espíritos, aí é bom, eu adoro, né, estudar o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, ele pode, na questão 493, 494, fala isso. Ele pode escolher o espírito que ele vai proteger, e tem isso como missão. Perfeito. Né? E responsabilidade. Às vezes é imposto. Às vezes é imposto também. Né? Tem essa possibilidade. Porque como uma missão, talvez de encaminhar alguém que ele tenha desencaminhado, enfim. Aí não diz o motivo, mas diz que pode acontecer também de você ser... Olha, você vai ser o anjo da guarda da Isilda. Você precisa ajudar aquela pessoa. pessoa. Queira ou não queira, você vai. Tá bom? Agora, assim, aproveitando que a Estela lembrou da avó, do amigo espiritual, o que esse amigo espiritual pode ser para nós? Ele pode ser intercessor. Ele pode interceder por nós junto aos espíritos mais evoluídos, aqueles que podem agir, né, em favor de nós. Ao anjo da guarda. Ao anjo da guarda, isso. Ele vai pedir. Né? A gente vê isso nos livros de André Luiz. A família intercedendo por aquele querido que está encarnado e que está meio desencaminhado e que está sofrendo, tem uma doença grave, enfim, tem uma dificuldade. Então, o amigo espiritual, o familiar, ele não tem condição de agir. Porque ele não é capaz ainda. Né? Não é que ele não será, mas ele ainda não é capaz. E também não é a missão dele. Então, ele intercede pedindo, às vezes em oração, às vezes diretamente. A gente vai diretamente ao chefe, né? E pede. Como a gente faz aqui. Muitas vezes, o gerente da empresa não vai ao presidente, ou não vai a quem tem essa mais autonomia, ou quem tem autonomia de decisão, vai interceder por um funcionário que está se destacando, enfim. É a mesma coisa. É uma hierarquia, vamos dizer assim. Né? Você vai usar as hierarquias a favor daquele querido seu. Exatamente. É interessante. No Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, a Célia Cristina. Bom dia, meninas queridas. Bom dia. Eu sempre faço o evangelho no quarto dos meus filhos antes de dormir. E sempre rogo a Nossa Senhora proteção. Veio em minha mente a figura de um espírito de muita luz, com características semelhantes à nossa humana, mas era diferente de nós, com muita luz. Eu fiquei emocionada. Beijos pra vocês. Então, pode ter um pouco a ver aí com o anjo da guarda também, essa proteção, né? Pode, porque Evangelho no Lar, né? Quem que a gente atrai no Evangelho do Lar? A gente atrai os espíritos protetores para dentro do nosso lar, né? Da nossa casa. E a gente ouve muito, né, relatos de que, eu pedi para Bezerra de Menezes e ele veio. Mas será que todo mundo que pediu a Bezerra de Menezes, ele conseguiu ir a todos? Então, ele tem... a mesma coisa a Nossa Senhora. A mesma coisa a Maria tem a mesma coisa. Tem os seus auxiliares, né? Aqueles que representam o pensamento, a ação dela, né? Então, se apresentam. Então, esse espírito que apareceu é um espírito que veio ajudar. Veio ajudar porque ela não pediu? Ela pediu. Ela intercedeu pelos filhos. A Maria. Mas Maria manda alguém, né, que é possível de ela perceber, dela se sintonizar, porque é muito mais difícil nós nos sintonizarmos com o espírito de um grau elevado muito alto. É porque sabe que eu acho que acontece? A gente esquece do anjo da guarda, ou do espírito protetor. A gente pede para Maria, a gente pede para Bezerra de Menezes, mas nós estamos pedindo para eles. Mas quem está levando o nosso pedido é o nosso espírito protetor. Tem um intermediário. É porque a gente, eu acho que não sei se é hábito, a gente esquece de pedir para o nosso espírito protetor. Né? A gente vai, ai meu Deus, Bezerra de Menezes, uma cura, ou atende uma doença, alguma coisa. Ai, Maria, proteja meus filhos, isso aqui. Então. A gente pede para a hierarquia superior. Mas quem leva esses nossos pedidos são esses espíritos protetores. Estão sempre mais próximos que estão de nós, né? perto de nós, que estão nos ouvindo, que estão nos amparando, nos intuindo. Olha, vai por aqui. E outra coisa que eles estão também sempre nos fortalecendo. Mas a gente não percebe isso, porque muitas vezes a gente fraqueja, né? A gente às vezes se sente enfraquecido muitas vezes, né, em alguns períodos do dia, em alguns períodos da vida, né, a gente se sente enfraquecido e são eles que nos dão ânimo, né, são eles que nos dão essa força. Voltando para a empresa, para quem que a gente pede aumento?
Não é Ah. a gente pede aumento? Júlio? O Aí Júlio, você... o Júlio vai falar onde? O Júlio vai lá pra cima, né? É, você mesmo. Então, não adianta você pedir pro André, você Não pede pro adianta. Júlio. É que a gente pensa, André, eu tô pensando em você, eu quero que você fique Manda feliz, vibrações, manda mas pra vibrações. falar tem intermediário. Então, é o Júlio que vem te dar a resposta, né? É isso mesmo. Então, esse espírito, pra gente falar um pouco mais dele, né? Ele tem o poder de nos desviar do caminho errado, Estela? Poder, a gente não pode falar em poder, né? Eu acho que assim, são termos que a gente não usa na doutrina espírita, né? Poder, eu acho que ele tem a possibilidade de nos orientar. Ele não tira de nós o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é nosso. Se ele dá todas as dicas, vamos dizer assim, ele nos intui, ele nos mostra o caminho do bem, mas se a gente escolher o caminho errado, a gente vai para o caminho errado. E ele vai ficar ali na retaguarda, né? Ele vai ficar na retaguarda, ele vai ver que nós vamos errar, a gente vai chorar, e aí a gente vai chamar ele de volta e ele vai estar ali pronto a nos atender. Mas poder de tirar, o livre-arbítrio é nosso, né? Ele atua, a espiritualidade em geral, né? Ela atua em tudo em nós, mas ela não nos cerceia do livre-arbítrio. O livre-arbítrio continua sendo nosso. Então, nós é que damos a palavra final. Ele vai estar ali, nos amparando. Ele pode se afastar de nós e falar, olha, ela optou pelo caminho errado, vamos deixá-la aí até a hora que ela precisar de ajuda. A hora que precisar, a gente eleva o nosso pensamento, chama de novo e ele está ali para nos amparar, mas poder não, porque o livre-arbítrio é nosso. Vamos pegar o exemplo de novo da mãe, Vamos lá. né? Que a gente vamos pegar o espírito anjo protetor encarnado. A mãe, geralmente é a mãe, né? Que a gente sempre acha que a mãe é que protege mais, enfim, né? A mãe ou os pais, o que eles fazem com os filhos? Não orientam, não inspiram, não exemplificam? Sim. Sempre eles Educam. Eles educam. Sempre os filhos atendem? Não. E olha que é fácil, porque está ouvindo, né? Direto, está vendo, está ouvindo direto. Imagina com anjo, né? Que a gente não está vendo, você não está né? vendo, que às vezes você não Não é está tão nem nítido, lembrando. não é tão claro. Tanto que tem uma pergunta lá aqui no livro que fala, por que não é mais contundente essa influenciação ou essa presença na nossa vida? Porque tiraria a nossa liberdade de escolha. Né? Aí seria uma obrigação, seria uma imposição, e não um amparo, uma ajuda. Então, da mesma forma que muitas vezes os nossos filhos não nos atendem, né, só quando eles sofrem, que aí eles voltam. Quando sofrem, voltam para onde? Voltam para casa. Quando tem um problema, recorre à mãe, recorre ao pai. Né? Mesma coisa nós. Quando nós estamos numa boa, está tudo feliz, está tudo ótimo, a gente nem se lembra que tem anjo da guarda. Nem se lembra, às vezes, de Deus. Né? Quando a coisa aperta, aí a gente volta. Vamos pro intervalo e a gente volta também daqui a pouquinho, tá bom? Até já. Dia 21 de abril, acontece no Internacional Eventos, em Guarulhos, o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. O tema central, reconexão com o Cristo. O grande objetivo desse evento é fazer com que nós nos religuemos à mensagem de Jesus. Comunicadores da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, diversos palestrantes renomados estarão presentes para dividir com você a grande experiência de reconexão com Cristo. Então nós convidamos você para participar conosco. Dia 21 de abril, 16º Encontro Amigos da Boa Nova, no Internacional Eventos, em Guarulhos. Um evento imperdível para você estar conosco, participar, estudar e aprender mais. Contamos com a sua presença. Meu nome é Bolota e estou aqui para lhes contar a minha história. Esperei 2 meses até que a Jéssica, minha dona, viesse me buscar. Mas de repente vi-me em outro lugar, um lugar bonito, mas senti a falta da minha dona e do pessoal de casa.
Será que a Bolota vai ficar sem a dona dela, poxa? Eu acredito que para tudo tem um jeito. Não se preocupe, nem a morte pode nos separar dos nossos grandes amigos. Quer saber mais sobre o amor e a amizade entre os animais e os seres humanos? Conheça o livro Minha Vida de Cachorro, da Mundo Maior Editora. Uma história emocionante que vai encantar o pequeno leitor. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. E se pudéssemos espalhar a mensagem do bem para cada vez mais pessoas? No mercado editorial desde 2000, a editora Mundo Maior conta com um vasto catálogo de títulos espíritas e espiritualistas. Dentre eles, romances, livros para estudos, autoconhecimento e infanto-juvenil, sempre trazendo lançamentos produzidos a partir dos mais modernos padrões de diagramação, seguindo as tendências do mercado editorial. Aprendemos que o conhecimento é fundamental para alcançarmos nossos objetivos, além de poder abrilhantar nosso caminho para a evolução. Melhor que aprender é poder compartilhar essa cultura. Você, dono de livraria ou dirigente de centro espírita, não deixe de se tornar um divulgador da mensagem consoladora. E conte com nossas obras para que juntos possamos espalhar conhecimento, inspiração e mensagem positiva. Nítido, né? Rádio Revista André Luiz de volta. Vamos convidar você aí para o dia 21 de abril, que é o nosso 16º Encontro Amigos da Boa Nova, com o tema central Reconexão com Cristo. E os palestrantes serão Alberto Almeida, Manolo Quezada, o Denis Leite. O evento terá um debate também com os comunicadores André Marouço, Hildo Rosa, Deusa Samu e Delmar Franco. Ainda uma apresentação teatral que vai ser criada exclusivamente para esse evento e as participações musicais aí de Paula Zamp e Ricardo Eduardo. Internacional Eventos de Guarulhos fica na rua João Cavalari, 133, Ponte Grande, em Guarulhos. Ingressos pelo telefone 0 operadora 11 2458 3214 ou no site mundomaior.com.br. Temos os pontos de venda no Centro Espírita Nosso Lar, unidade de Santana, tem lá, né, Estela? Tem lá. Rua Duarte de Azevedo, 691. E as informações, aí você me confirma aí, 2950-5155. Isso. Boa. E no Centro Espírita Nosso Lar, unidade de Vila Galvão, Rua Vicente Melro, 878, em Guarulhos. Informações 2452-5976. Temos as caravanas também, a Caravana Lanceiros de Maria de Sorocaba. Ligue, fale com a Magnólia no 1541412636. E tem a Caravana Juca Belmiro, de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Fala com o senhor José Borges Duarte no 35-3531-2658 para você participar deste evento. E neste final de semana tem Encontro com a Cultura também, com o Denis Leite, lá no nosso lar também de Santana, né, Estela? Isso, nós temos no sábado, na Unidade Doutrinária de Santana, Duarte de Azevedo 691, e o tema será os 10 Mandamentos, atualizado para os dias de hoje, uma visão psicológica e espírita. E no domingo, o mesmo tema na unidade da Vila Galvão, aqui na Vicente Melro. Ao Denis Leite, que é um parceiro nosso aqui, né, sensacional, está na nossa sequência, no programa na nossa sequência, então estão todos convidados para o Encontro com a Cultura deste fim de semana. Qual horário? 7h30 na Unidade Doutrinária de Santana e 5h30 na Unidade Doutrinária de Vila Galvão. É isso ao aí. Denis Leite. Vamos prestigiá-lo. 7h30 e 5h30 da tarde, né, Estela? Isso. Não é da manhã. Não, da madrugada não, gente. Da 17. às 19h30 e 17h30. Muito bom. E recebemos uma pergunta da Soraya de Minas Gerais no programa anterior e ela diz, né? Bom dia, amigas queridas. Eu não perco nenhum programa da RBN e gostaria de saber a opinião de vocês. Como lidar com uma vizinha que sofre de depressão? Ela já tentou suicídio 2 vezes e não me deixa dormir à noite. Mora no andar de cima e eu já incluí o seu nome no Evangelho no lar. E aí, o que fazer, Isilda? Pois é. O que fazer? Assim, é interessante que eu não vou lembrar o nome do livro
agora, mas tem um livro que fala mais, que conta, é do Simonetti, que fala de uma situação em que o vizinho chegou em casa, ou um rapaz chegou em casa, sabendo que o vizinho tinha um problema de depressão. E que a esposa falou, olha, vai lá fazer uma visita para ele, para ver se está tudo certo e tal. Não, hoje eu estou cansado, eu vou amanhã. E naquela noite ele se suicidou. Então, o que a Soraya, eu não sei qual é o relacionamento que a Soraya tem com essa vizinha, né? Mas, na verdade, assim, é interessante que ela coloque o nome dela para vibração, é interessante. Mas se ela puder conversar com essa pessoa, falar alguma coisa para ela, perguntar se ela faz algum tratamento, que ela precisa de um tratamento, convidá-la a ir a um centro espírita, convidar ou a levá-la a alguma atividade, enfim, eu acho que fazer algo mais concreto por ela, não só orar, né? Como esse rapaz, se ele tivesse ido naquela noite visitar o vizinho, talvez ele tivesse, né, mudado de ideia. Então, assim, tente conversar com ela mais, dá atenção. Geralmente, as pessoas que estão em depressão são pessoas que fogem de algum problema, fogem de si mesmos. Sim. Né? E, ao mesmo tempo, ao fugir de si mesmos, se interiorizam. Né? Elas voltam para dentro de si, não vê outra saída, não vê outra saída, fica naquela mesma problemática. Né? Então, leva um livro para ela. O Médico Jesus é uma indicação interessante, que eu fui ver esse livro, ele fala do depressivo, ele dá umas dicas, o José Carlos de Luca, ele fala que nós somos o nosso próprio remédio, que nós é que conseguimos nos curar, e ele fala de uma série de situações que podem ajudar uma pessoa. Então, se você ainda não tem muito contato, assim, não tem proximidade, isso, compra um livro e leva de presente. Né? Fala, olha, eu vi esse livro, lembrei de você. Não precisa falar porque ela tá com depressão. Sim. Olha, eu vi esse livro, lembrei de você. Como eu adorei, achei ótimo para mim, me ajudou muito na minha vida. Entende? Faz uma história que não é uma história mentirosa, mas é uma história que vai ajudar a pessoa, talvez, a se interessar, pelo menos pela leitura. É verdade, né? Stella. Eu entendo isso, concordo com o que a Isilda falou, e entendo também que ela deva estar fazendo um tratamento médico. Sim. Né? Aqui nós não somos médicos para dar nenhum tipo de orientação do que ela fazer, mas a depressão precisa de um tratamento médico, precisa de tomar alguns remédios, né, que ela deva estar procurando. Então, não sei se essa nossa amiga tem uma intimidade com a família, mas alertar a família do que está acontecendo, não sei se a família sabe ou não, mas alertar a família, porque a depressão precisa de um tratamento médico. Precisa dessas drogas para que ela saia desse estado, porque é difícil você falar para uma pessoa que está em depressão, olha, vá passear. Porque ela não vai conseguir sair por uma roupa para passear. Tá o sem estado força de dela vontade. não permite isso. Ela pode até entender que ela precisa fazer isso. Ela pode entender que ela precisa, ela pode querer fazer isso, mas ela não tem força para fazer. Então, ela precisa de um tratamento médico, ela precisa tomar alguma medicação que seja referente ao que ela está sentindo. Então, eu acho que a nossa amiga já está no caminho certo, pôs o nome dela no centro, eu acho que ela... E sempre que possível, se ela tiver associado ao medicamento, e associado a essa orientação toda que a Isilda falou, ela estar em contato com as pessoas, né? Ela, sempre que possível, estar em contato com pessoas. Ela fazer alguma coisa, fazer um casaquinho de crochê, ela fazer alguma coisa manual, né? Um trabalho manual que seja de doação para alguém, isso envolve uma energia em torno dela, né? Se sente útil. A confecção de uma peça, ela se sente útil, porque ela vai dar isso para alguém, mas em torno dela, ela está gerando uma energia que vai ajudá-la também. Né? Vai mostrar ao plano espiritual, porque essa depressão dela tem um porquê, além do problema físico que ela deve estar tendo, tem um porquê essa depressão espiritual. Então, essa energia, que essa peça que ela está confeccionando vai gerar em torno dela, vai ajudar muito. Então, acho que um trabalho manual em benefício de alguém
também vai ser muito útil. Então, acho que a nossa amiga está no caminho certo. É observar essas coisas, conversar com a família, se ela tiver intimidade, ver se está fazendo um tratamento médico e fazer as preces diárias, E né? se puder, convidá-la para ir, para sair mesmo, né? Ó, vamos comigo e tal, porque o fato de você ir ao centro, né? Não só pôr o nome dela lá, ela está lá para receber um passe, assistir uma reunião pública, isso é importante. A presença dela dentro de um centro. Porque você estando junto de outras pessoas, você vê outras situações e você muda o seu foco. Aí você vê que tem gente pior que você e que está lá feliz da vida, tem dificuldades como você, mas estão ali lutando, se envolve brigando. com o problema do próximo. E o caso dela, eu entendo que seja muito grave, porque se ela efetivamente tentou o suicídio 2 vezes, eu entendo que seja um caso para ela estar tomando algum remédio realmente. Então, com certeza. Talvez até numa clínica. Sim, não é uma coisa fácil para você falar assim, põe a roupa, pentei o cabelo e vamos dar uma volta. Não deve ser tão fácil assim, porque se ela teve essas 2 tentativas. Então, eu acredito que seja um caso um pouco mais grave e precisa de uma medicação. É um caso de psiquiatria que a gente, até, né? Que a gente não tem aqui a competência para estar falando, Exatamente. Né? Bom dia, queridas. Gosto muito do programa. As pessoas que se encontram nas drogas, na delinquência, como ficam seus anjos da guarda? É a Deise Lacerda de Guaianazes. E aí, eles estão lá, né? Eles estão lá. O anjo da guarda não abandona ninguém, mesmo eles estando nessa situação. E eu acredito que poderiam estar até pior se o anjo da guarda não estivessem lá. É que cai naquela situação, Vanessa e vocês todos que estão nos ouvindo, de que eles ficam meio sem ação, né? Porque o livre-arbítrio daquela pessoa está vigorando. Está vigorando, ele tá agindo de acordo. Então, eu acho que é a mesma coisa a mãe está avisando, ele se comprometeu, o livre-arbítrio dele está lá atuando. Então, o anjo da guarda está do lado dele, está amparando, está encaminhando, está tentando resgatá-lo dessa situação. O que ele precisa é ter um pouquinho de força, mas é o livre-arbítrio daquele espírito que o anjo da guarda não interfere, ele vai até onde ele consegue. A hora que você fala, não, eu quero isso para mim, mesmo que seja o caminho errado, mas eu quero isso para mim, o anjo da guarda ele não interfere na sua escolha, mas ele está ali do lado. A hora que você precisar dele, você lembrar, a hora que você, o seu pensamento, se você se conectar com ele, ele está ali a ponto para você. Então, ninguém é desamparado, não, todos estão sob a proteção e a misericórdia de Deus. Isilda. Lembrar que o anjo da guarda, quando aqui no livro fala que ele se afasta, ele não é que ele se afasta, nós é que nos afastamos dele, nós é que não nos sintonizamos com ele. Mesma coisa a de Deus. Quando você culpa Deus, você se afasta dele, né? Porque ele é justo e misericordioso. O anjo da guarda, o protetor, o amigo espiritual, ele só te inspira a coisas boas, mas ele não te impõe pensamentos, ao contrário do obsessor. Então, quando a gente se desliga do anjo protetor, a gente pode se ligar a um obsessor, porque aí é nesse momento que os espíritos que também querem a confusão, que querem participar, principalmente das pessoas que se enveredam pela droga, eles também querem sugar a energia da droga. Então, eles vão se aproximar. Agora, o que nós, familiares, podemos fazer? Enquanto que esse ser querido não consegue pensar por si, nós vamos vibrar. Quanto mais nós vibrarmos positivamente, a gente talvez faça uma luzinha nessa mente que está desligada, né? E sabe, Vanessa, só lembrando uma coisinha, que também está aqui no Livro dos Espíritos, o nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, ele se entristece quando acontece uma coisa dessa. Ele se entristece por ele não conseguir nos encaminhar. Ele se sente incapacitado, ele se sente, ele fica triste, ele se sente que a missão falhou, né? Ele tem esse sentimento de incompetência, vamos dizer assim. Poxa, eu não consegui fazer com que ele saísse dessa situação. Então ele se sente enfraquecido também. Tá aqui no Livro dos Espíritos essa situação. Bem lembrado. Posso? A Fátima, do bairro do Limão. Depois eu falo. Tá na linha aí, Fátima? É isso mesmo? Bom dia pra você.
Tô sim, tô trabalhando aqui. Tudo bom? Tudo bem, tudo em ordem, meninas. O que você está achando aí sobre o tema? Existe anjo da guarda ou não? Então, eu não é sobre o anjo da guarda que eu ia falar, é a respeito dessa vizinha com depressão que eu ouvi uma pessoa comentar. Pode falar. Hoje de manhã, fazendo o evangelho, a parte que eu li, fazendo o evangelho no lar, eu faço sozinha, eu espero todo mundo sair, que só eu sou espírita em casa, e lá falava assim, o evangelho é muito profundo, né? Que nós devemos, é o capítulo 7, nós devemos ser generosamente caridosos, né? Fraternalmente irmãos. Você imagina o quanto a gente tem que trabalhar no dia de hoje? Quando ele falou generosamente caridosos, quer dizer, o trabalho que nós espíritas temos na mão para fazer, de orientação, de amparo, de respeitar o irmão, seja ele de qual for a crença, né? É muito amplo. Então, assim, saber ouvir as pessoas, não só a gente colocar na vibração, mas nos prepararmos pedagogicamente para saber conduzir as pessoas sem ofender as pessoas. Porque às vezes a gente acha que a espírita tem o conhecimento, a gente pode levar tanto conhecimento e ofender, né? Sim. Então, generosamente caridosos, quer dizer, saber por onde entrar e amparar essa pessoa. Exatamente, Fátima. Obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Um abraço a todos. Um abraço. É isso mesmo, né, Isilda? É isso aí. É como a gente falou, você pode fazer todo um ambiente propício a que essa pessoa receba bem a sua intenção, porque a sua intenção é boa. Sim. Né? Então, se a Soraya já tem uma noção de quais são as crenças dessa vizinha, né? Quais são o que ela gosta, enfim, se ela conhece um pouquinho, se não conhece, tenta investigar para saber como chegar até ela. Né? Então, porque nós indicamos um livro espírita, porque é o que nós conhecemos. Mas se ela não for, que ela leve algo que seja aceitável. Faça o bem para ela. Faça o bem para ela. A Isabel Mendes, no nosso Facebook, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, estamos ao vivo na nossa página, vai lá participando. Ela diz, seria interessante comentar que mesmo os nossos irmãos que se encontram no crime também têm seus protetores, mas respeitam o livre-arbítrio. Sim, foi o que a gente comentou, não é? Eles respeitam o livre-arbítrio. Então, aqui no Livro dos Espíritos, na questão 495, ele fala, ele se afasta de nós quando eles percebem que eles estão dando conselhos, e nós não estamos ouvindo. Mas assim que chamamos, eles retornam. Volta. Então, até esses irmãos que estão no crime têm os seus anjos da guarda. Mas chega uma hora que fica inviável esse relacionamento. E o anjo protetor, ele se sente entristecido, fracassados na sua missão, né? Entre aspas, porque ele não está dando conta de deixar aquele seu protegido no caminho do bem. Mas eles estão atentos, né? Eles não abandonam, eles se afastam, mas não abandonam. Então, todos têm a sua proteção. Com certeza. A Ângela Maria Mello também no Facebook. Um espírito protetor pode amparar a mais de um espírito? E aí, Zilda? Pode. Só que ele assim, talvez não tenha essa necessidade. Ele pode colaborar, mas a missão dele é com um. É isso que o Livro dos Espíritos nos traz. Certo. A missão dele é com um determinado encarnado. Agora, ele pode auxiliar. Quantas vezes a gente vê também nos livros André Luiz, Emmanuel falando, que eles pedem ajuda um ao outro. Às vezes eles precisam da colaboração de um outro para fazer uma ação que é uma ação mais complicada. O anjo do anjo. Na verdade, é um colaborador, né? Às vezes a gente não pede ajuda. Olha, eu preciso de fazer essa tarefa, mas eu preciso de uma ajuda. Com certeza. Né? Não vou conseguir fazer sozinho porque é uma tarefa muito grande, é algo muito complexo. Então, eu preciso da sua ajuda. Tudo bem? Eles trocam esse amparo. Agora, o que eu queria falar também, daquela coisa do que o anjo da guarda se entristece, eu acho que essa orientação que o plano espiritual nos dá a respeito do anjo da guarda serve para nós encarnados como anjos protetores encarnados. E eu lembro dos pais, porque acho que os que mais sofrem, no caso dessa ouvinte, telespectadora que disse, dos jovens que estão nas drogas, né? As mães se sentem culpadas
porque elas não conseguiram fazer com que o filho, com que o marido, com que o ente querido mudasse de comportamento. O anjo da guarda não é culpado, ele não é culpado, nem vai ser condenado, porque ele não conseguiu fazer com que aquele protegido mudasse de ideia. Porque não é essa a missão dele. A missão não é obrigar o outro, impor um pensamento ao outro. Né? Nós respeitamos o livre-arbítrio como a lei respeita. A consequência é para quem não aceita a orientação boa. É para quem não consegue se sintonizar com o bem e fazer o bem. Então, a mãe que faz tudo, o pai que faz tudo pelo seu filho, pelo seu ente querido, e que não consegue fazer com que aquela criatura se modifique, a culpa não é dela, lógico. Ela vai continuar trabalhando, mas ela não pode se sentir culpada. Então, acho que isso é um consolo extraordinário para nós. Nós vamos continuar trabalhando, mas não vamos nos sentir culpados por conta disso. A responsabilidade é do espírito, né? Exatamente. Que está em evolução. Bom dia, é a Neide Paganucci, da cidade de Maracasa, Bahia. Tudo bom? Que banquete espiritual o programa de hoje. Gratidão é nossa. Nossa, muito bom. E tem mais uma pergunta aqui no nosso Facebook, a Fátima Herculano. Por que quem está do nosso lado gosta, às vezes, de nos deixar tão para baixo? E aí, Stella? Ai, que difícil responder isso. Às vezes ela não tem essa intenção. Às vezes ela não tem essa intenção. A gente não sabe. Às vezes a intenção dela não é essa. Às vezes a gente se melindra com algumas coisas, né? Então, não sei. É difícil de eu responder isso para você. Se a intenção dela é essa... Coitada, né? Eu acho que ela é mais infeliz do que a gente possa imaginar. Então, não se sinta assim. Então, se a intenção dela é te deixar para baixo e você não tem essa intenção, não se sinta. A gente só pega para a gente aquilo que a gente quer, né? A gente só aceita aquilo que a gente quer. Então, não se sinta para baixo. E às vezes se a intenção dela não for essa, também não se sinta para baixo. Então, acho que vai depender mais de você do que dela, né? É verdade. A intenção é dela, mas você aceita aquilo que você acha que merece aceitar. Então, se você não está se sentindo assim, se você é uma pessoa para cima, uma pessoa positiva, continue se sentindo dessa forma. Deixa que a outra pense o que ela quiser pensar. É isso mesmo. Tem um ditado que diz assim, tem problemas que são nossos e tem problemas que são dos outros. Então, o problema, na verdade, eu nem diria a intenção, eu diria ela tem um problema. O problema é dela, não é seu. Por ela, né? Sim, você pode, tá precisando. Quando você vai encontrar com essa pessoa, você já coloca ela numa redoma de luz, que assim ela já começa a sentir a vibração positiva e nem tem chance de manifestar nenhum comportamento depressivo ou que coloque para baixo o companheiro, a companheira. Que pena, tá tão bacana, mas já acabou. Obrigada, Isilda. Eu que agradeço. E que nós possamos ter uma semana de paz e tranquilidade e sintonizados com o nosso amigo espiritual, o nosso anjo protetor. É isso aí, obrigada, Stella. Um beijo a todos, até o próximo programa e realmente sempre sintonizados com o nosso anjo da guarda. Um beijo a todos. Isso mesmo, continue na sintonia, Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior, até a próxima semana.